Olá, hoje viemos falar sobre o direito do consumidor. Este vídeo será apresentado por Gabriele Vitória e Mayara Neri. O que é o direito do consumidor? O direito do consumidor é o ramo do direito que atende às relações de consumo, ou seja, aquelas travadas entre fornecedores, que é quem disponibiliza produtos ou serviços no mercado, e os consumidores, que é quem consome os produtos ou serviços como destinatários finais. Quais suas características? São elas 5 características que regem o direito do consumidor. A primeira é: o CDC é norma de ordem pública. É uma norma de ordem pública e significa aplicação congente, ou seja, uma norma obrigatória e não apenas uma norma meramente programática, sendo mais percebida quando é feita na prática, e isso ocorre quando o juiz dá um ofício e reconhece quando se há abuso em uma atividade de consumo. A segunda é a norma de interesse social. É uma lei de função social, ou seja, tem como função preocupar-se com os interesses individuais, da coletividade ou metas individuais das pessoas, como, por exemplo, a relação do consumidor e do fornecedor são de interesses individuais, porém podem interferir no interesse de terceiras pessoas. A terceira é o microsistema jurídico. Essa lei ordinária é considerada um microsistema jurídico, o que significa dizer que o código nasce para tutelar o elo mais fraco na relação de consumo, que é o vulnerável. A vulnerabilidade é a principal característica do consumidor, portanto, é um microsistema jurídico porque nasce para tutelar o desigual. A quarta é a multidisciplinar. O CDC é composto por uma variedade de disciplinas diferentes, como o Código Civil, Direito Administrativo, Direito Penal e Direito Processual Civil, ou seja, é uma norma multidisciplinar que possui reflexos nos mais diversos ramos do direito e que podem ser vistas nessa relação de consumidor e fornecedor. A quinta e última é a norma principiológica. É uma norma que estabelece fins a serem alcançados e que vincula valores. Isso significa dizer que toda a defesa do consumidor é na prática, visando uma contemplação de um princípio pela lei. Qual ramo do direito pertence ao direito do consumidor? Bom, há muitas teorias sobre esse aspecto do direito do consumidor, pois muitos autores situam o direito do consumidor como privado e outros como um direito público, sendo assim uma disciplina transversal. Mas por quê? Considerado privado por tratar de uma relação particular entre o consumidor e o fornecedor, ou seja, é um interesse privado e às vezes apenas de uma pessoa só, e não de todos. Considerado público por muitas vezes haver de uma intervenção estatal nas relações do consumo que para alguns autores predomina o interesse público, como por exemplo, quando há um aumento de mercadoria, todos os consumidores têm o mesmo interesse, que é de baixar tal preço, havendo um interesse público. Leis aplicáveis. O direito do consumidor possui princípios que são a base da norma e a razão da sua existência é o fator de guiar o ordenamento jurídico, e esses princípios são fundamentais para que sustentem o sistema de proteção do consumidor, que é uma parte vulnerável na relação de consumo. São muitas as leis aplicáveis e destacar aqui as principais. A primeira é o princípio da vulnerabilidade do consumidor. É a típica desrelação, o consumo e o abismo entre o consumidor e o fornecedor, que é justamente para reequilibrar essa relação que surge o princípio da vulnerabilidade do consumidor, que vem com a criação de uma proteção para o consumidor por ser vulnerável em relação ao fornecedor. O princípio da vulnerabilidade do consumidor está previsto no artigo 4º do primeiro inciso do Código do Consumidor. Segundo, o princípio da hipossuficiência do consumidor. A hipossuficiência reconhece a disparidade de conhecimentos técnicos e informacionais que o consumidor e o fornecedor possuem em relação ao produto ou serviço que é disponibilizado no mercado de consumo. E vale ressaltar que a vulnerabilidade e a hipossuficiência não são a mesma coisa. Está previsto no artigo 6º do inciso 8º do Código do Consumidor. Terceiro, o princípio da intervenção estatal, o princípio do dever governamental. O Estado tem o dever de promover a defesa do consumidor, atuando tanto na elaboração das normas que atendem ao interesse coletivo quanto na entrega efetiva de prestação jurisdicional. Está previsto no artigo 1 e no artigo 4º do segundo inciso da Lei 8.078 de 90 do Código do Consumidor. Quarto, o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé exige no contrato do consumidor o máximo de respeito e colaboração entre os negociantes. Portanto, eles devem agir pautando em comportamento leal, corporativo e respeitoso em todas as fases do negócio. E está previsto no artigo 4º do terceiro inciso da Lei 8.078 de 90. Quinto, o princípio da informação. Este princípio da informação baseia-se em poder ser vista de duas formas que, enquanto o fornecedor possui o dever de informar, o consumidor tem o direito de ser informado, e ele está previsto no artigo 4º do 4º inciso do Código do Consumidor e no artigo 6º do terceiro inciso do Código do Consumidor. Aplicando as leis. A lei do princípio da boa-fé está prevista no artigo 4º do terceiro inciso da Lei 8.078 de 90. É aplicada quando ocorre uma mentira sobre a falta de um produto, e isso acontece quando o fornecedor mente sobre a falta de um produto no estoque e acaba repassando uma informação falsa, induzindo o consumidor a comprar outro produto de sua loja, ou seja, agindo de má-fé.
Outro exemplo é a Lei do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, que está previsto no artigo 4º do primeiro inciso do Código do Consumidor, é aplicada quando ocorre uma cobrança abusiva de dívidas visando que o fornecedor não pode abusar da vulnerabilidade do consumidor com uma vantagem ou de suas vantagens no mercado ou como pessoa por ser fornecedor, sendo que o fornecedor não pode prometer retirar uma dívida de consumidor apenas se receber uma taxa de abertura. E este foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Tenham um ótimo dia.